Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Alan Jones, técnico em segurança do trabalho e técnico em meio ambiente, e cursando a graduação no curso Tecnólogo em Segurança do Trabalho. Vocês que têm assistido os nossos vídeos e não se inscreveram ainda, convido a vocês a inscreverem no nosso canal para vocês receberem diversos vídeos, diversos conteúdos com assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho e meio ambiente de forma objetiva aqui no canal ST. Ok, pessoal? Então eu vou falar aqui um pouquinho hoje dos riscos ambientais, de acordo aí com as suas cores, que é uma ferramenta aí que é utilizada no dia a dia, né? Que podemos fazer diversos trabalhos utilizando essas ferramentas aqui que já dão um norte para a gente, que é bem clara aí, determinada já por cores, para um bom entendimento na hora que a gente for fazer uma análise e para os colaboradores também entender de forma mais clara que tem esse padrão aí criado. Então, né, que o risco químico sempre vai estar na cor vermelha, o risco de acidente ou mecânico na cor azul, o marrom, o risco biológico, o amarelo, o risco ergonômico e o verde, o risco físico. Então, eu quero falar um pouquinho de cada um para vocês entenderem passo a passo em quais atividades, né, em quais descrições da atividade, do ramo de atividade da empresa, pode existir aquele tipo de riscos. Porque o primeiro levantamento quando a gente vai fazer para fazer um mapa de risco, né, quando a CIP envolve aí junto com o SESB para elaborar um mapa de riscos, vai ficar dessa forma então os riscos, né, o risco nas atividades, o risco no espaço físico daquela empresa, os riscos ocupacionais, vamos dizer assim. Então vai estar identificado aí com essas cores, que facilita muito no dia a dia. A hora que for fazer o mapeamento também, o levantamento dos riscos, né? Para poder elaborar o PPRA, agora elaborar também o PGR, o GRO. Então, vamos ter que passar em todo o espaço físico da empresa e analisar esses 5 tipos de riscos que pode existir dentro do ambiente de trabalho, né? E que possa trazer algum dano à saúde e integridade do colaborador. A gente faz esse levantamento de riscos e até para fazer também uma gestão de riscos, né? Está um passo à frente aí, ok? Então vamos lá, vou falar um pouquinho de cada um, tá? De forma bem objetiva. Pessoal, então vamos lá então. Riscos ocupacionais são aqueles aos quais os colaboradores estão expostos durante sua rotina de trabalho. Para que uma empresa tenha ambientes de trabalho seguro, é preciso que haja uma gestão de segurança interna voltada para análise de riscos relacionados às atividades que são executadas em cada local, né? Ou seja, a empresa tem que ter a gestão então de riscos, né? Para fazer a análise de risco preliminar ali, fazer uma análise antes das atividades acontecerem, para me poder me preparar, criar uma PR, criar uma ART, uma análise de risco da tarefa, né? Com, vamos dizer assim, fazer todo o levantamento de todos os possíveis riscos que pode ter naquelas atividades, né? Eu vou apontar todos os riscos dentro da minha ART e em seguida na frente eu vou colocar todas as medidas de proteção para neutralizar, eliminar, para chegar no zero aquele risco que eu vi aqui, tá? Um exemplo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem claro. Vamos fazer uma atividade em altura. O colaborador já está munido dos EPIs, tem treinamento de NR35, já tem o ASO liberado pelo médico do trabalho. Ok, ele tem a carteirinha ali, né? A empresa pode controlar até pela uma carteirinha, alguma coisa assim. Ele está ok, foi medido, foi ferida a pressão dele naquele dia. Aí a gente vai colocar então os riscos daquela atividade. Aí tem risco lá, por exemplo, tá próximo de árvore, vai ter algum animal peçonhento, vai ter marimbondo.
tem rede elétrica, né, que possa ter uma descarga elétrica, alguma coisa assim, risco de choques, tem mau tempo, que ele vai estar exposto ao alto, trabalha a céu aberto, e em caso de emergência, né, o que eu vou fazer em caso de mal súbito? Eu aponto todos os riscos, risco de queda, né, e por aí vai. E logo à frente, eu vou colocar todas as medidas de proteção, né, que eu já dei dica aqui. Vai sinalizar lá embaixo, com EPC, sinalizar a área, isolar a área para ninguém passar debaixo. Se tem cabo energizado, eu solicito para desligar, fazer o teste de energia zero e por aí vai, né? Tem que utilizar esse EPI, tem que utilizar essa ferramenta, tem que ter um plano de emergência, que se acontecer alguma coisa, um mal súbito, que esse colaborador ou vier acidentar lá em cima, como que eu vou tirar ele lá de cima? Então tudo isso tem que ter um planejamento, tá? Então a gente utiliza essas ferramentas aí. Qualquer situação que apresenta risco de dano à saúde do trabalhador é caracterizado como um risco ocupacional. Isso inclui desde acidentes com risco de morte e afastamento, até problemas ergonômicos que passam despercebido em muitas empresas, né? Muitas das vezes um simples risco, vamos dizer assim, ergonômico, passa despercebido pelas empresas, porque vou dar uma dica aqui, por exemplo, né? Uma cadeira às vezes mal ajustada, uma cadeira aí sem rodízios. O rodízio facilita as rodinhas, né, para se movimentar, locomover dentro ali do espaço físico. Ele trabalha ali numa mesa, ele quer tirar um xerox, não precisa ficar levantando, a rodinha vai facilitar para ele andar ali 1 metro, por aí vai. Os bracinhos da cadeira também com regulagem para apoiar, né, o braço, o apoiador de braço. Isso tudo aí, vamos dizer assim, né, NR17 fala da antropometria, né, que é o conforto do trabalho, né, o ambiente de trabalho, a mobília do trabalho tem que ser adaptada ao homem, tá, pessoal? Não ao homem adaptar a mobília do trabalho. Aí tem apoiadores de pés, tem regulagem de mesa para ver a altura da pessoa, o monitor do computador tem que ter a regulagem. Então, o NR17 dá todas essas diretrizes para a gente. Por isso que está falando aqui de ergonomia, que muitas das vezes passa despercebido nas empresas. E claro que são outros fatores, né? Levantamento de cargas, né? Pegar peso, postura inadequada, movimentos repetitivos. E são N casos, né? De acordo com a atividade aí de cada um no dia a dia. O Ministério do Trabalho, por meio da norma regulamentadora NR9, NR12 e da portaria número 25 de 1994, classifica os riscos ocupacionais em 5 tipos: físico, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentais ou mecânico, né? Então são esses que a gente já conheceu lá no início, né? Que tem suas cores definidas já. Riscos ambientais são classificados por cores para facilitar a identificação e a montagem do mapa de riscos ocupacionais com medidas de prevenção de acidentes, como, por exemplo, uso de equipamento de segurança de proteção individual, EPIs, e equipamento de proteção coletiva, os EPCs, treinamentos e etc. Né? Então facilita para a gente as cores, né, para elaboração desses documentos. Risco físicos são. Vamos falar um pouquinho do risco físico agora então. O ruído, calor, o frio, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibração, pressão e outras formas de energia que possam estar
exposto aos empregados. Cada risco é indicado uma limitação permitida. No caso de ruído, o máximo de decibéis, por exemplo. Tá, pessoal? Riscos químicos são substâncias e produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, como gases, vapores, poeiras, fumos, além de outros que possam ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão. É o nível de toxicidade do agente químico que determina o período máximo que o colaborador pode ter exposição. Esses são os riscos químicos. Riscos biológicos são bactérias, vírus, fungos, protozoários e as medidas de prevenção variam de acordo com a patogenicidade ao qual o trabalhador está exposto em sua atividade. Muitas das vezes encontrado risco biológico, uma referência que eu vou dar aqui, em laboratórios, hospitais, quem trabalha aí, né? Direto com coleta de sangue e por aí vai. Tá? São os riscos biológicos, onde que tem os riscos aí de vírus, né? Bactérias e fungos. Riscos ergonômicos. Já dei até algumas dicas aqui, né? Que muitas das vezes passa despercebido aí nas empresas. Posturas inadequadas de trabalho, levantamento e transporte de peso, movimento repetitivo, jornada prolongada de trabalho e quaisquer outras situações que exijam esforço físico demasiado ou que haja estresse físico. A avaliação desse risco é feita por meio de um laudo ergonômico. Riscos de acidentes ou mecânicos são riscos que colocam os trabalhadores em riscos de acidente, condições inseguras, falta de iluminação, falta de treinamento, operar máquinas e equipamentos sem proteção, estrutura de trabalho inadequadas, ferramentas inadequadas ou improvisada, armazenamento de materiais de forma insegura e situações como trabalho em altura, espaço confinado, risco iminente de choque elétrico, incêndio, carga suspensa, explosivo e outros. Esses são os riscos, então, de acidentes. Claro que são diversos, queda de mesmo nível, de nível diferente, né? Tudo que haja risco ali iminente de acidente. Pessoal, então foram essas dicas hoje, tá? Espero que tenham gostado, tenham tirado as suas dúvidas. Falamos hoje aqui então dos riscos ocupacionais. Peço para vocês que não são inscritos ainda, inscrevam-se em nosso canal para vocês receberem todos os nossos vídeos com diversos conteúdos que nós colocamos aqui toda semana com assuntos relevantes à saúde e segurança do trabalho de forma objetiva. Inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!